RCP Notícias. Em Cabo Verde já temos 13 horas, muito boa tarde, já vamos dar início ao Jornal da Tarde para esta quarta-feira e, como sempre, abrimos com os títulos. O Presidente da República aguarda com expectativa a resolução definitiva do problema dos transportes aéreos em Cabo Verde. Dos problemas dos transportes em Cabo Verde, para o chefe de Estado, a situação dos transportes é difícil e está a prejudicar o país. Cabo Verde não reúne, por enquanto, condições para implementar o voto eletrónico. A afirmação é da Ministra da Justiça, Joana Rosa. É agora à tarde o funeral de Totinho. António Fernandes, saxofonista do Conjunto dos Tubarões, faleceu ontem no Hospital Agostinho Neto, vítima de ataque cardíaco. A Rússia e a China realizam um exercício militar conjunto centrado no terrorismo transfronteiriço. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, numa edição do jornalista Levi Salomão. Boa tarde. Boa tarde. Mais de 5,5 milhões de toneladas de plástico entraram nos oceanos só este ano. Os dados são do Fundo Mundial da Natureza. A organização ambientalista alerta para o elevado consumo dos sacos de plástico, 1 milhão por minuto. Hoje é Dia Internacional Sem Sacos de Plástico. A efeméride pretende sensibilizar para a necessidade de acabar com o consumo de sacos de plástico de uso único e promover a conservação ambiental. Cabo Verde é afetado por dejetos plásticos de 25 países devido às correntes marítimas. A poluição plástica é um tema até agora que implica grandes preocupações e de grande interesse para os pequenos estados insulares em desenvolvimento que sofrem de todas as formas possíveis e imagináveis com a poluição plástica, especialmente no meio marinho. O Presidente da República de Cabo Verde disse ontem no programa Ponto por Ponto da televisão de Cabo Verde que aguarda com expectativa a resolução definitiva do problema dos transportes em Cabo Verde. O chefe de Estado chega mesmo a dizer que os transportes, a situação é difícil e está a prejudicar o país. Esta é uma reportagem para a qual prometemos regressar-la para mais à frente neste jornal. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva inaugurou hoje o espaço remodelado e os novos serviços agregados do Consulado-Geral de Cabo Verde em Boston. Os pormenores com o enviado especial da RTC a Boston, António Lima. Para além da ampliação do espaço físico, o Consulado-Geral de Boston ganha novas valências, passando a funcionar como uma verdadeira janela única para aqueles que precisam de serviços prestados por diversas instituições cabo-verdianas. O Governo de Cabo Verde já tem em funcionamento o portal consular, a partir do qual qualquer cabo-verdiano pode, em qualquer parte do mundo, requerer vários serviços. Mas para aqueles que não podem fazê-lo, por uma razão qualquer, o Consulado-Geral de Boston passa a dispor destes serviços, encurtando o tempo de tramitação e obtenção de documentos. O Primeiro-Ministro acredita que a alteração é muito mais do que uma mudança física. Uma mudança de serviço. Quer dizer que as pessoas, os utentes, os cabo-verdianos que vêm aqui tratar os seus assuntos, primeiro conseguem ter um tempo de resposta muito mais rápido, passa a redundância, muito mais ágil. Segundo, a possibilidade de interação digital, qualquer operação pode ser feita através de exportar a operação através do telemóvel, através de um computador, quer marcação de audiências, quer emissão de vários documentos. Repare, isto está instalado praticamente em todos os países onde Cabo Verde tem representação diplomática e consular. É ver o tempo que levava, por exemplo, fazer a renovação de um passaporte, emissão de um cartão nacional de identificação, procurações, documentos de registro e notariado, tudo o que mexe de facto com a vida das pessoas e conseguir reduzir o tempo, e o tempo é, ainda por cima, no tempo em países destes grandes como os Estados Unidos, mas também na Europa, é um bem muito escasso.
Os novos serviços agregados podem facilitar a vida dos cidadãos cabo-verdianos radicados nos Estados Unidos da América para questões documentais do dia-a-dia, bem como para aqueles que pretendem tratar de assuntos relacionados com investimentos. Sim, porque algumas operações podem ter interesse relativamente a questões de investimentos, documentos que as pessoas que querem investir, os empresários, possam ter necessidade, porque nós vamos alargar depois o leque de serviço. Portanto, o primeiro foco hoje é no cidadão, depois um conjunto de outros serviços agregados, e estamos a trabalhar para levar isto para o país. Repare que nós temos hoje na diáspora serviços muito mais ágeis, com resposta muito mais rápida daqueles serviços que nós temos em Cabo Verde. Então nós estamos agora a fazer a transformação digital também. Tudo que é serviços de registro notariado e identificação, que se formos ver em termos da burocracia do Estado, mexe com a nossa vida. O primeiro-ministro segue hoje para Providence, onde vai se encontrar com o governador de Rhode Island, num evento que contará com a presença de presidentes das câmaras de 4 cidades onde residem muitos cabo-verdianos. No final do dia de hoje, o primeiro-ministro irá participar num jantar de gala por ocasião do 49º aniversário da independência de Cabo Verde. Regressamos à notícia de há instantes, que dá conta de que o Presidente da República disse ontem no programa Ponto por Ponto da TCV que aguarda com expectativa a resolução definitiva do problema dos transportes em Cabo Verde. Para o chefe de Estado, a situação dos transportes é difícil e está a prejudicar o país. Esta é uma reportagem do jornalista José António dos Reis. Na grande entrevista à televisão pública, José Maria Neves classifica de difícil a situação dos transportes em Cabo Verde. O chefe de Estado lembra que há promessas do governo em resolver definitivamente o problema no horizonte 2024. No entanto, José Maria Neves desabafa que o problema está a prejudicar os cabo-verdianos. Tem prejudicado as empresas, tem prejudicado a mobilidade de pessoas, tem prejudicado até o funcionamento dos órgãos de soberania. Tenho cancelado agendas, tenho tido dificuldades para fazer ligações entre as diferentes ilhas, precisamente por causa de fortes constrangimentos que nós temos com a situação difícil do funcionamento dos transportes. Em relação à nomeação de embaixadores, o Presidente da República reitera as linhas vermelhas fixadas no início do seu mandato e partilhada com Ulisses Correia e Silva, e é nesta linha que recusou nomear um ex-colega de governo e do PAICV, Felisberto Vieira, para a Embaixada de Cuba. Mas José Maria Neves revela que nestes 2 anos e 7 meses de mandato já recusou cerca de 6 nomes para embaixador. Não nomeio quem já esteja aposentado, quem já esteja perto da aposentação, porque os diplomatas de carreira são obrigados a deixar o cargo ao completarem 65 anos de idade. O Dr. Felisberto Vieira, eu não tenho absolutamente nada contra, pelo contrário, é uma pessoa capaz para exercer o cargo de embaixador ou qualquer outro cargo importante neste país. Mas o senhor Dr. Felisberto Vieira é já uma figura aposentada, perto dos 70 anos. À TCV, o Presidente da República abordou ainda o atraso na aprovação da nova lei orgânica da Presidência da República. José Maria Neves pede celeridade e mais atenção ao assunto. Quanto à polêmica em torno do salário da primeira-dama, o chefe de Estado diz que aguarda pelos resultados da auditoria do Tribunal de Contas e da Inspeção-Geral das Finanças para clarificar o tema. A auditoria do Tribunal de Contas, sim, está na fase de contraditório. Da Inspeção das Finanças ainda não, mas já fizeram também a auditoria. E decidimos, por aconselhamento dos serviços de segurança, a repor os transportes e os seguranças até que a questão seja definitivamente resolvida. José Maria Neves considera que tem sido normal a relação entre a Presidência da República e o Governo. O chefe de Estado cabo-verdiano promete continuar a estar perto dos cabo-verdianos e atento aos problemas que os afetam, dando exemplo da intenção de continuar com a presidência aberta nas ilhas e na diáspora.
Então, o resumo daquilo que foi a entrevista dada na televisão de Cabo Verde, no programa Ponto por Ponto, em que o Presidente da República mostrou-se também preocupado com a falta de consenso no que toca à eleição dos órgãos externos ao Parlamento. José Maria Neves disse que é preciso elevar o nível do debate político e colocar o interesse do país em primeiro lugar. Tenho discutido com os principais partidos políticos essa questão. Eu acho que é o salto que precisamos dar para qualificarmos a democracia. A democracia não é só disputa, a democracia também é entendimento, é consenso, para podermos encontrar as melhores soluções para o país. Temos que elevar o nível do debate político com argumentos, discutindo as questões que dizem respeito às pessoas. Temos a questão dos transportes, a questão da pobreza, a questão das desigualdades, a questão do desemprego e precisamos discutir essas questões, encontrar os consensos e, nos momentos decisivos, também ter os entendimentos, os acordos para que todas as instituições funcionem de forma adequada. E o que está a faltar neste momento? Claro, está a faltar isso. A responsabilidade é dos principais atores políticos e é preciso que o Presidente da República continue a chamar a atenção relativamente a esta matéria. Os apelos do Presidente da República. E Cabo Verde não reúne, por enquanto, condições para implementar o voto eletrónico. A informação é da Ministra Joana Rosa, à margem da conferência, da 12ª Conferência Internacional Euro-Americana, que decorre aqui na cidade da Praia, na Universidade de Cabo Verde. O tema o que esteve sobre a mesa, portanto, ao longo da conferência, neste dia de hoje, foi a implementação do voto eletrónico, práticas e perspectivas. Esta é uma reportagem da jornalista Carmelita do Rosário. A revisão do Código Eleitoral é, para já, segundo a Ministra da Justiça, Joana Rosa, um dos pontos fundamentais para que Cabo Verde possa dar este salto importante para a introdução do voto eletrónico. Tem que se garantir a confiança entre os sujeitos parlamentares em primeiro nível para que se possa fazer a aprovação do quadro legal que nós temos neste momento no Parlamento, a proposta de alteração ao Código Eleitoral. A par deste impedimento legal, há outras questões que devem ser ponderadas e analisadas e que, afiança a tutela da pasta da Justiça, Joana Rosa, estão a ser equacionadas pelo Governo. Há uma discussão a fazer-se à volta da base tecnológica, da questão que tem a ver com a segurança, a garantia de acesso ao processo eleitoral a todos os eleitores, a questão que tem a ver com a proteção de dados, a transparência em todo o processo, a fiabilidade também do próprio sistema eleitoral eletrónico. Portanto, há uma série de discussões que hoje estamos a suscitar para que os expertises possam melhor debater e depois apresentar soluções que possam dar garantia de uma boa execução. Com alguma ponderação, a Ministra da Justiça aponta como 2026 o ano em que Cabo Verde poderá avançar com o voto eletrónico. Neste momento eu não posso precisá-la para quando. O nosso objetivo é trabalhar para a sua implementação nas eleições de 2026. Ministra da Justiça preside a abertura da 12ª Conferência Internacional Euro-Americana, que reúne na cidade da Praia especialistas, docentes, académicos de várias partes do mundo. O presidente do Sindicato da Indústria, Agricultura, Pesca, SIAP, anunciou hoje que vai levar a tribunal o Serviço Público de Abastecimento do município da Praia, SEPAM. Uma decisão que João Pires justifica com o que diz ser uma total incapacidade do responsável desse serviço camarário em resolver os problemas dos trabalhadores, com destaque para a implementação do plano de cargos, funções, plano de carreiras, funções e remunerações. Durante todo esse tempo, aquele administrador que consegui implementa PCCS, que gosta de PCFR, e que consegui resolver problemas de trabalhadores, nomeadamente ele bem retira direitos de que os trabalhadores que estão a receber tudo 24 de cada mês, passa a receber 30 a 5 do mês seguinte, fica a impedir-se de ir férias, fica a fazer mobilidade de um mercado para outro no período de 24 horas,
ele fica a fazer discriminação salarial. Portanto, na falta de diálogo, nos providencia que, em princípio, terão entrada de processo no tribunal antes de férias judiciais. O que o responsável do CEPAM tem feito aos trabalhadores é, a todos os títulos, inaceitável, acusa João Pires, que denuncia ainda a violação de uma das normas da Organização Internacional do Trabalho, que defende o princípio de trabalho igual, salário igual. Como o CEPAM não dialoga, o problema tem de ser resolvido na barra dos tribunais, promete o presidente do CIAP. As universidades são fontes de mudança para a liderança transformativa que se quer para o desenvolvimento do continente africano. A informação é do vice-primeiro-ministro Olavo Correia, à margem da segunda edição da Conferência Regional de Reitores das instituições membros da Agência Universitária da Francofonia na África Ocidental. Esta é uma reportagem da jornalista Enéa Barros. A África enfrenta o desafio da liderança e governança, mas poderá ser o continente do século XXI, acredita o vice-primeiro-ministro. Olavo Correia diz que isso requer uma mexida no ponteiro da liderança, onde as universidades têm um papel fundamental na capacitação de jovens e mulheres para desbravar essas oportunidades que permitem o desenvolvimento do continente. Nós temos no continente duas asas que nos vão permitir voar alto e atingir barreiras aparentemente hoje intransponíveis. São jovens e as mulheres, mas jovens e mulheres altamente qualificados, bem preparados, que dominam as ciências, tecnologias, a inovação, as línguas, têm uma atitude para serem jovens africanos, mas jovens africanos do mundo e jovens africanos no mundo. E onde é que nós podemos formar esses jovens? Nas universidades. A universidade é o centro da mudança, da transformação de atitudes, é uma fonte de conhecimento e tudo isso deve ser colocado ao serviço do desenvolvimento. Portanto, se nós queremos dar um salto em frente, mudar o status quo, ter lideranças transformativas, inclusivas, disruptivas, temos de apostar no conhecimento, na investigação. Tudo isso requer uma aposta forte nas universidades. Criar as condições para que o ensino superior não seja tido como um luxo, mas como um direito. E nesta segunda edição da Conferência Regional, conforme o reitor da Agência Universitária da Francofonia na África Ocidental, Zlim Kalbous, os reitores e diretores de instituições membros de 12 países vão incidir o debate sobre temas específicos para, doravante, decidirem projetos concretos de colaboração. C'est rare où on a plus de 100 recteurs réunis dans la même. Há mais de 100 reitores reunidos no mesmo evento. Eu gostaria de dizer que há 4 temas sobre os quais nós vamos trabalhar para, doravante, decidirmos os projetos concretos de cooperação. O primeiro é a mobilidade. Vamos debater essa possibilidade de um programa de mobilidade entre estudantes no espaço francófono, particularmente no espaço africano. Vamos igualmente trabalhar nas questões do empreendedorismo e empregabilidade, com a possibilidade de ver em conjunto a ideia de um centro que apoia a capacitação profissional de estudantes na África para compartilhar as suas experiências. E vamos ainda trabalhar sobre a questão da pesquisa, mas não é qualquer tipo de pesquisa. É aquela que tem impactos sobre a vida dos nossos países. Et un impact sur la vie de nos pays. E essa conferência também é espaço para uma rica troca de experiência a nível cultural, destaca o vice-presidente dessa conferência de reitores, também reitor da Universidade de Cabo Verde, Arlindo Barreto. A ideia é ainda afinar as bases da nova estratégia da Agência Universitária da Francofonia na África Ocidental, que deverá ser ratificada em 2025. As operações de buscas nas câmaras municipais são procedimentos normais. Palavras do vice-primeiro-ministro, que reagia às últimas buscas realizadas em câmaras municipais da ilha de Santo Antão, de Santiago e também na ilha do Sal. Olavo Correia reforça que é preciso deixar que as instituições funcionem com normalidade e que, quando houver as decisões, essas merecerão então comentários. Nós temos de deixar as instituições funcionar. Se nós temos instituições, é para que elas funcionem. Portanto, o governo faz o trabalho, as câmaras também, o Ministério Público e depois vem o juiz, o tribunal, a julgar. Portanto, acho que nós temos de criar as condições para que as instituições funcionem com tranquilidade e com normalidade e vai chegar um momento em que haverá uma decisão e depois estaremos a comentar a decisão. Mas o processo é normal, porque nós temos o Ministério Público para trabalhar. Se não trabalhar, ninguém vai dar conta do Ministério Público. Portanto, eu acho que sem excesso, sem exagero, vamos deixar que as instituições funcionem, que haver um país marcado por um bom funcionamento de instituições, cada um a desempenhar o seu papel e depois no final há um julgamento
que será um julgamento justo e depois do julgamento nós teremos as conclusões. Muitas vezes o Ministério Público inicia a investigação, não só em Cabo Verde, mas em Portugal e em outras partes do mundo. Depois o processo é arquivado porque não há provas, não há facto, portanto não podemos, a partir de uma investigação, concluir. Relativamente ao pedido de aumento do financiamento das autarquias locais, formulado pelo edil e presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão, Orlando Delgado, Olavo Correia pede moderação. As câmaras querem mais dinheiro, os professores querem mais dinheiro, os médicos querem, os enfermeiros, os funcionários públicos, todos querem mais dinheiro. Mas a questão que eu coloco é de onde é que sai o dinheiro? O dinheiro vem dos impostos dos contribuintes. Isso significa que, quando nós aumentamos as despesas, temos de aumentar as receitas. E a receita significa aumentar os impostos. Portanto, nós só podemos distribuir aquilo que fomos capazes de gerar enquanto receita. Portanto, nós temos de estar a aumentar de forma substancial os recursos aos municípios e também a melhorar as condições de remuneração dos funcionários públicos, mas nós não temos uma fonte ilimitada de recursos para responder sempre sim a todas as demandas de todas as classes sociais, de todas as câmaras, ou até mesmo de todos os ministros, não é? Portanto, esse é o apelo, é moderação. Salientar que há cerca de uma semana o presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão e presidente da autarquia de Ribeira Grande de Santo Antão pedia que se olhasse mais para os municípios na perspectiva de aumentar os seus recursos financeiros para que possam descolar rumo ao desenvolvimento. 48 médicos e enfermeiros das estruturas públicas e privadas recebem formação sobre gestão de casos de paludismo. Uma ação que acontece numa altura em que também aumentam os casos de dengue no país. Joana Lopes. O Programa Nacional da Luta contra as Doenças Transmitidas por Vetores, com o financiamento do Fundo Global para VIH, Tuberculose e Paludismo e o Secretariado Executivo do CCS-SIDA, chamaram à praia 48 médicos e enfermeiros para uma ação de reciclagem de 2 dias, assegura a diretora nacional da Saúde, Ângela Gomes. Esta formação vem na sequência de várias ações de formações que estamos a realizar, quer para dar resposta à epidemia da dengue, na atualização, mas também e sobretudo sobre a prevenção da reintrodução de casos de paludismo em Cabo Verde. E como essas doenças são transmitidas por vetores mosquitos, então esta luta é uma luta integrada, daí que fizemos essa sinergia dessas 2 ações de formação. Nos últimos dias tem-se registrado em média 10 a 11 casos por dia, o que tem originado uma forte campanha de pulverização domiciliar com o apoio das Forças Armadas, com o propósito de eliminar os focos de transmissão das doenças vetoriais. Na praia, nós temos nos últimos dias, em média, mais ou menos 10 a 11 casos. Não são casos assim alarmantes, mas estamos neste momento a fazer fortes campanhas de pulverização intradomiciliária. Na praia estamos a pulverizar quase 1000 casas por dia, com mais de 80 militares no terreno, juntamente com os agentes de luta antivetorial de rotina, mas só isso não é suficiente. Precisamos de eliminar os focos dentro das comunidades, peridomiciliares, nas instituições também. Então, por isso que essa ação realmente é uma ação que tem que ser de todos, e tem que ser de uma forma muito responsável e de forma atempada. Igualmente, no que toca à Covid-19, nas últimas semanas se tem notado o aumento dos casos, sobretudo na capital cabo-verdiana, daí que as estruturas de saúde competentes estão a fazer o devido acompanhamento, assegura a diretora nacional da saúde. Mas nas últimas semanas registramos um aumento de casos, principalmente na cidade da Praia, mas estamos a monitorizar a nível nacional, mas não são situações fora daquele padrão que é comum. Sabemos também que o Instituto Nacional de Saúde Pública, através do Laboratório de Virologia, faz também a sequenciação genômica para ver se também há possibilidade de haver novos estirpes circulantes. Então, para nós, é uma situação ainda bastante controlada. 2 dias de formação no sentido de prevenir a reintrodução do paludismo e de reforçar as competências na gestão da dengue. O Ministério das Comunidades realizou hoje, em parceria com a Agência das Nações Unidas para a Migração, uma sessão de capacitação para o engajamento da diáspora no desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. O objetivo da formação é incentivar os investidores da diáspora a desenvolver negócios no país por meio da criação de uma plataforma de investimento específico.
O diretor-geral das comunidades, Martinho Ramos, afirma que o governo tem em curso um projeto de mapeamento da diáspora que visa criar políticas públicas para as comunidades. Este projeto é um projeto estruturante para o país e particularmente para o Ministério das Comunidades. Com este projeto, o país vai passar a ter disponível estatísticas oficiais que apoiarão na definição de políticas públicas assertivas para a nossa. Só através de um mapeamento rigoroso é que o país estará em condições de encontrar e direcionar as melhores políticas para as nossas comunidades no exterior. Martinho Fernandes realçou ainda que a sessão de capacitação está enquadrada na estratégia do governo de dar nova centralidade à diáspora. O evento decorre hoje e amanhã na cidade da Praia. É dirigido aos funcionários das instituições governamentais e organizações da sociedade civil. Este é um trabalho da jornalista estagiária Ani Lopes. É agora à tarde o funeral de Totinho António Fernandes, saxofonista do Conjunto dos Tubarões. Totinho faleceu ontem no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, vítima de ataque cardíaco. Renomado saxofonista, Totinho deixa um legado espelhado por diversas atuações, em particular aquelas realizadas com a Cesária Évora, com quem fez um importantíssimo percurso ao longo da sua carreira. Totinho, tanto o Presidente da República, o Governo, colegas artistas, como amantes da música são unânimes em dizer que com o falecimento de Totinho, a cultura de Cabo Verde ficou mais pobre. Totinho é um dos mais conceituados homens do sopro de Cabo Verde, tendo gravado também disco a solo. A China e a Rússia realizaram um exercício militar conjunto centrado no terrorismo transfronteiriço. O exercício simulou terroristas a entrarem e atravessarem a fronteira para efetuar ataques. Este foi um primeiro exercício antiterrorismo conjunto dos países vizinhos desde que a Rússia invadiu a Ucrânia no início de 2022. O exercício ocorreu poucos dias depois dos ataques terroristas na região de Daguestão, no sul da Rússia, na 23 de junho, em que pelo menos 22 pessoas foram mortas em tiroteios em duas sinagogas, duas igrejas ortodoxas e um posto policial. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje um plano de investimento de $1.000 milhões divididos por 653 projetos, com o objetivo de aumentar a resistência das comunidades às alterações climáticas e aos seus efeitos. O Departamento de Segurança Nacional explicou em comunicado que as ajudas vão servir para os governos estaduais, tribais, locais e territoriais enfrentarem os riscos de catástrofes com o calor extremo, os incêndios florestais, a seca, os furacões, os terremotos e o aumento das inundações. O Departamento de Segurança Nacional detalhou ainda que dentre os projetos mais financiados estão os relativos ao controlo das inundações e proteção de infraestruturas e serviços públicos. 13 horas e 28 minutos, já estamos a fechar esta edição do Jornal. Vamos apenas aqui recordar os títulos. O Presidente da República disse que o problema dos transportes em Cabo Verde é difícil e deve ser resolvido, está a prejudicar o país e diz estar a aguardar com expectativa uma resolução definitiva dos problemas que acontecem em Cabo Verde com relação aos transportes. Cabo Verde não reúne, por enquanto, condições para implementar o voto eletrónico, melhor dizendo. A afirmação é da ministra Joana Rosa à margem da conferência que versou sobre o assunto aqui na cidade da Praia. É logo à tarde o funeral de Totinho António Fernandes, saxofonista do grupo Os Tubarões, que faleceu ontem no Hospital Agostinho Neto, vítima de ataque cardíaco. China e Rússia realizam exercício militar conjunto centrado no terrorismo transfronteiriço.
Luís Salomão na edição e apresentação deste Jornal da Tarde. Aqui na técnica Mira Cardoso, no apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Às 14 teremos os títulos com a Joana Lopes. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV.